Henrique Eduardo Passalacqua de Gouveia e Melo nasceu em Quelimane, Moçambique, em 1960 e construiu uma carreira de mais de 4 décadas na Marinha Portuguesa. Oficial de submarinos de formação, exerceu diversos cargos operacionais e de comando, incluindo o comando de submarinos e da fragata NRP Vasco da Gama, bem como funções de elevada responsabilidade ao nível do planeamento e da liderança naval, tendo sido comandante naval e comandante da Força Marítima Europeia Euromarfor. Tornou-se uma das figuras públicas mais reconhecidas do país ao liderar a Task Force da vacinação contra a Covid-19, num processo amplamente elogiado pela sua eficácia, rigor e clareza na comunicação. Em 2021, foi promovido a almirante e nomeado chefe de Estado-Maior da Armada e Autoridade Marítima Nacional, funções que exerceu até passar à reserva, quando decidiu marcar uma transição clara da liderança militar para o espaço político, ao candidatar-se agora ao cargo de Presidente da República, num momento decisivo para o futuro do país. Henrique, o que o motiva a candidatar-se à Presidência da República e o que prevê para o futuro dos jovens portugueses? Bem, o que me motiva a candidatar são 3 ideias muito simples. É o contributo que posso trazer para a segurança alargada do país, contributo que posso trazer para a estabilidade do país, para a estabilidade governativa, uma vez que a minha independência e ser superapartidário me permite uma outra lógica de funcionamento que traz estabilidade ao país. E, por fim, mas não menos importante, a minha grande vontade de mudança, de fazer uma presidência diferente, em que promova a mudança que o país precisa. E o que é que o país precisa para mudar? O país precisa de desenvolver economicamente um modelo diferente do que tem desenvolvido até agora. Nós temos tido um modelo de baixos salários, temos de ter uma economia que se fixe em nichos altamente tecnológicos e não o estamos a fazer, e precisamos de introduzir na economia talento, por um lado, ou conhecimento, e por outro, tecnologia. O facto de não o fazermos faz com que haja um ciclo negativo na economia, em que vamos pagando salários mais baixos que o resto da Europa, os nossos jovens necessariamente são atraídos por melhores condições de vida e nós estamos a perder talento para o exterior e, ao perder talento para o exterior, voltamos a reforçar uma economia de baixos salários e não uma economia mais desenvolvida de altos salários. Por outro lado, o que é que fixa a nova geração ou as novas gerações ao território nacional? Não são só salários. É o contexto de trabalho. Há empresas ou não altamente tecnológicas que possam aliciar os jovens para uma carreira diferenciada, mas também as condições de vida. E nas condições de vida, um dos elementos essenciais é a habitação. Nós estamos a sofrer um problema de habitação, generalizado, mas que afeta essencialmente os jovens. A vida de um jovem não pode começar aos 40 anos. Não pode constituir família aos 40 anos. Deve constituir família a partir dos 24, 25, quando se estabelece. Portanto, trabalho precário, salários baixos e rendas altas é uma combinação explosiva. O que é que nós temos que fazer? Temos que encontrar uma solução de uma vez por todas para esta equação que não conseguimos resolver até agora. E agora uma proposta um bocado interessada, porque sou parte interessada, é que eu acredito piamente que pessoas que se reciclam do sistema antigo e que andaram anos na política, 30 a 40 anos na política, não têm neste momento a capacidade para fazer essa renovação. E agora devolvendo a pergunta, e é precisamente por isso que eu, que andei a resolver problemas concretos durante muito tempo, acho que posso dar um contributo desta fase para um Portugal diferente que precisa de soluções e não precisa de mais retórica. Claramente que sim. Obrigado.
Claramente que sim, e tendo em conta essa sua independência política e a experiência que promete trazer, vários críticos políticos e antigos dirigentes partidários insistem que a independência partidária que defende são um problema devido à falta de posições claras e a experiência política. Eu queria saber como é que responde a estas críticas e como responde a quem diz que um candidato independente sem raízes claras num projeto político corre o risco de governar por improviso ou sob influência discreta de quem o apoia, em vez de por convicções bem definidas. Olha, acabou de dizer um conjunto de banalidades com que me atacam. Não é que o senhor esteja a dizer nenhuma banalidade. É um conjunto de banalidades com que me atacam. A primeira banalidade é dizerem que eu sou um indivíduo errático politicamente. Eu sempre tive opinião política, só que, naturalmente, não a podia manifestar enquanto era militar. Portanto, não é dois, as minhas convicções políticas não são dois. E nunca fui errático. Desde que me manifestei enquanto candidato, disse sempre as mesmas coisas. Estou ao centro, no centro ideológico, que é um centro que é a social-democracia antiga, que, por um lado, apanha uma faixa do PS e também apanha uma grande faixa do PSD, às vezes até ao CDS. Portanto, eu não sei quais são as incoerências que me apontam. Agora, esses meus adversários, cheios de experiência que eu considero experiência da politiquice e da intriga política, esses meus adversários que me apontaram isso, curiosamente, é que são verdadeiramente incoerentes. E onde é que são incoerentes? Durante esta campanha, sempre que há posições que aparecem da situação internacional ou da situação nacional, as primeiras respostas desses candidatos é o famoso nem. Nem sim, nem não. Respostas redondas. Depois perguntam-me a mim, eu dou uma resposta concreta e objetiva. No dia seguinte, estou a repetir a minha resposta concreta e objetiva. Afinal de contas, quem é que está a liderar a opinião? E se houver dúvidas, por favor, faça um bocadinho um trabalho de campo para perceber sobre a defesa, sobre os problemas internacionais, até sobre a própria economia, as propostas. Vocês reparem o seguinte: este governo foi a eleições e não disse nada sobre reformas estruturais. Zero. No seu projeto eleitoral disse zero. E eu comecei a falar sobre reformas estruturais e, de repente, por coincidência, e se calhar eu admito que pode ser uma coincidência, mas foi uma coincidência a posteriori, meteu no programa de governo um conjunto de reformas estruturais. Depois começamos a falar sobre a saúde. E há um dos adversários, mas outros também, há dois, pronto, eu vou falar sobre dois adversários. Um dos adversários diz que o problema são as estruturas por baixo que não estão a funcionar. Eu disse, não, o problema é de liderança, de organização, de responsabilização, e vai até acima. No dia seguinte já estava a dizer, não, é um problema de organização, estava exatamente a repetir as minhas palavras. E mais do que isso, me estranhou muito, vindo da política partidária, eu disse, atenção, que há aqui um problema, porque os partidos infiltram o Estado, e infiltrando o Estado, acabam por lhe reduzir a capacidade de agregar conhecimento e experiência, porque estão a infiltrar o topo do Estado. Esse candidato veio dizer exatamente isso. Quer dizer, o candidato político-partidário veio reconhecer no dia seguinte que eu tinha razão. O outro candidato fala sobre pactos da saúde. Mas pactos da saúde o quê? Parece que não há um pacto da saúde no país. Há um pacto da saúde. Os partidos políticos, todos, concordaram em aumentar, nos últimos 10 anos, 70% do orçamento da saúde. O problema não é de pacto da saúde. O problema é mesmo de desorganização e de incapacidade, verdadeira incapacidade, de gerar mais com os mesmos recursos, e neste caso até mais com mais recursos. Eu vou-lhe só dar o último exemplo, que eu acho que de alguma forma demonstra este cinismo todo à volta da política e, naturalmente, que me atinge a mim, no sentido em que eles me criticam
coisas que eles deviam era ter cuidado, porque a crítica cai-lhes, é-lhes devolvida como um bumerangue, não é? Há um problema nas urgências. As ambulâncias chegam a uma urgência, têm que entregar o doente, mas o doente não pode ser entregue porque não há macas para transferir o doente da maca da ambulância para a maca do hospital. A solução a seguir que é apresentada é comprar mais ambulâncias. Mas, se calhar, parece-me a mim que seria mais razoável comprar mais macas para libertar essas ambulâncias para poderem ir buscar mais doentes. Portanto, há aqui um problema de irrealismo. As pessoas falam, agora vamos voltar à experiência e eu termino com isto. De que experiência é que estão a falar? Experiência em organizar o Estado? Experiência em encontrar soluções? Desculpem lá, eu acho que já provei, por A mais B, essa capacidade. Nenhum dos outros candidatos provou alguma vez essa capacidade no Estado. Nenhum dos outros candidatos. Por fim, não temos muito mais tempo. Uma última questão. Muitos jovens vivem com a presença de urgência sobre diversos temas, sendo eles a habitação, o acesso ao ensino superior, entre outros. E eu queria saber, acredita que o atual sistema democrático português consegue atender a estas questões e que soluções traz para os jovens? Eu acredito que o atual sistema democrático está com problemas a atender muitas das questões de entrega de resultados que o povo exige, não é? Que o povo que somos todos nós. A educação e os estudantes são um dos diversos problemas que nós temos. E é precisamente por isso que a nossa democracia começa a dar sinais de cansaço e de alguma forma, de fragilidade. Porquê? Porque a nossa cultura democrática tem caminhado, de alguma forma, para uma cultura declarativa, de uma democracia declarativa, em que se fala muito, governa-se para os telejornais, mas não se governa a médio e longo prazo para verdadeiras soluções que resolvam o problema. Nós não conseguimos resolver um problema complexo de um dia para o outro. Necessitamos de investir durante muito tempo e corrigir muitas vezes o caminho desse investimento ao longo do período, mas sempre com uma grande insistência. Ao não fazermos isso, temos ciclos de governação curta e, simultaneamente, ideias antagónicas nessa governação. O que nós estamos a fazer é andar aos zigue-zagues sem um rumo definido. E quem anda aos zigue-zagues sem um rumo definido gasta energia e não chega ao destino. E para os jovens, então, o que tenta trazer? O que eu digo aos jovens é o seguinte: dia 18 deste mês, os senhores têm a possibilidade de contribuírem para uma mudança. Se não quiserem contribuir para uma mudança, votem nos mesmos mágicos de sempre. Sempre. Vão fazer magia, mas na verdade aquilo é só uma ilusão. Está bem? Obrigado.